Olá, pessoal, boa tarde. Estamos dando início aqui aos trabalhos do seminário online de História da Bahia, avanços e desafios nos últimos 20 anos. Eu sou o coordenador meu nome é Caio Adam, eu sou o coordenador do Colegiado de Especialização em História da Bahia, que é a instituição da Universidade Estadual de Feira de Santana, que é a instituição que está promovendo esse evento com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade e do Programa da Universidade Aberta do Brasil, na UFES, que também está nos dando apoio. Quero primeiro saudar a todos e todas, agradecer muito a presença de vocês, as inscrições e o interesse nessa atividade que a gente construiu em circunstâncias tão inusitadas, diante desse contexto de pandemia. E quero dar início às nossas atividades, convidando a falar os nossos convidados para essa mesa de abertura, que são a vice-reitora da Universidade Estadual de Feira de Santana, a professora Amalie Mussi, a diretora do Departamento de Ciências Humanas e Filosofia, ao qual é vinculado o nosso curso, a professora Adriana Dantas Reis, professora doutora Adriana Dantas Reis, e o coordenador da Universidade Aberta do Brasil é o professor José Augusto Ramos da Luz. Eu vou passar a palavra na ordem que eu citei, primeiro a professora Malia, em sequência aos demais, e no final eu volto também para falar um pouco mais sobre essa atividade. Vamos lá. Amalie, por favor. Boa tarde a todos e a todas. É uma imensa alegria estar aqui com vocês, principalmente com a professora Adriana Dantas Reis, querida diretora do Departamento de Ciências Humanas e Filosofia, professor Caio Adam, que é o coordenador deste curso, o amigo José Augusto, professor José Augusto, coordenador da UAB e também docente desse curso. Estar aqui com todos vocês, estudantes, professores, colegas, para a abertura desse seminário, História da Bahia, avanços e desafios nos últimos 20 anos. Trata-se de um curso de alta relevância na medida em que busca discutir a produção historiográfica baiana nas últimas 2 décadas, em especial, né? E diante também do momento que nós estamos vivendo. Nós precisamos resgatar conhecimento histórico, nós precisamos discutir a história, nós precisamos compreender o que está acontecendo, o que já aconteceu, para poder, de modo fundamentado, de modo crítico, intervir na realidade. Então, é um imenso prazer estar aqui, uma imensa alegria ver as coisas continuarem acontecendo, mesmo com condições mais difíceis. A nossa intenção era fazer uma abertura presencial, mas diante do Covid-19, nós estamos aqui, isso não está nos paralisando, e não pode nos paralisar. Nós precisamos continuar e vencer de uma forma ou de outra. E o conhecimento nunca se fez tão importante e necessário como nos dias atuais. Então, sejam bem-vindos e bem-vindas. Para mim, é uma honra imensa estar compartilhando desse momento com vocês. Muito obrigada. Eu gostaria de agradecer as palavras da nossa vice-reitora, a presença dela nessa atividade, num momento em que a reitoria também está tendo que administrar tantas demandas para manter o funcionamento mínimo da universidade em circunstâncias tão desafiadoras. Agradecer a Mali por ter reservado esse tempinho para falar conosco e participar dessa atividade. Passo agora a palavra à professora Adriana Dantas Reis, diretora do Departamento de Ciências Humanas e Filosofia da UFES. Boa tarde. Boa tarde a todas e todos. Eu quero dizer também, assim como a Mali, primeiro cumprimentá-la, né, a vice-reitora da nossa universidade, também o coordenador do curso, o professor Caio Adam, o coordenador da UAB, professor José Augusto, 2 colegas, né, do curso da especialização, ao qual também eu estou vinculada. Eu realmente quero agradecer a vocês pela iniciativa, parabenizá-los, né, pela coragem, pelo empenho, né, porque nós sabemos que nós não temos
muito controle, nós não temos muitas técnicas, né, para fazer essas atividades online, mas, no entanto, os colegas se empenharam. Talvez José Augusto um pouco mais, ele deve falar um pouco sobre isso, mas Caio teve um empenho, assim, muito, muito grande para que essa atividade se realizasse, quer dizer, não paramos, apesar de não podermos fazer a atividade presencialmente, estamos realizando ela online. Então, eu quero realmente agradecer, parabenizá-los pela iniciativa, agradecer às pessoas que se inscreveram, estudantes, profissionais, também agradecer aos participantes que vão participar dos debates, o professor Erivaldo Fagundes, né, que vai fazer a conferência de abertura. O tema é da maior relevância, né, discutir a história, a historiografia da Bahia nos últimos 20 anos, eu acho que é um tema muito, muito importante. Nós precisamos fazer essa reflexão, né, e, enfim, eu quero apenas congratulá-los, dizer que o DCHF fica muito feliz com a proposta do trabalho, né, e estamos também aqui disponíveis para o que for necessário, e felizes por esse evento estar acontecendo. Desejo um bom evento para todos, né, que tenhamos debates importantes e que possamos, então, trazer algumas reflexões sobre a história da Bahia. Um abraço. Eu agradeço a professora Adriana pela intervenção dela, pela presença também. A Adriana fez uma referência importantíssima aí ao fato de que ela e o professor José Augusto são também meus colegas de ofício, assim como a professora Mali também, mas eles dois especificamente no campo da história, e professores desse colegiado. O professor José Augusto, inclusive, tem assento também no colegiado atualmente, e foi uma pessoa com uma importância muito grande também para a viabilização desse evento, assim como a Adriana. A professora Adriana é uma entusiasta de primeira hora também, me ajudou. Uma das primeiras pessoas, inclusive, para quem eu liguei quando eu tive a ideia de fazer esse evento e que forneceu todo o apoio e se disponibilizou também até aqui conosco nesse momento. Muito obrigado, Adriana. Passo a palavra, então, ao professor José Augusto. Bem, boa tarde a todos e todas. Dizer também que é um prazer enorme estar aqui com a Mali, com a Adriana, com o Caio, que a gente já vem fazendo uma série de ações e atividades. Caio, inclusive, participando já há algum tempo das nossas ofertas na UAB, né, desde lá de Pintadas e Rio Real. Vem há algum tempo já interagindo com as tecnologias digitais e teve a coragem, né, a iniciativa de comprar essa ideia, né, e também reinventar, não só se reinventar, porque começou há algum tempo já, há alguns anos, a interagir com essas tecnologias, mas ter a coragem também de reinventar esse formato da nossa especialização em História da Bahia, que já vai fazer 20 anos, né? E que também acabou tendo que se adaptar a essa situação. Para mim é fantástico essa possibilidade, né, da gente estar mostrando para as pessoas que é possível também aprender a partir de linguagens diferenciadas, né, promover a interação com qualidade, né, unir pessoas mesmo distantes, né, por um fim comum como esse, tão importante. E é fundamental, né, a gente retomar essas discussões sobre a história da Bahia. Já existe há algum tempo, a gente já vem discutindo isso há algum tempo, a necessidade da gente retomar e iniciar o ensino de História da Bahia, incorporar esse ensino, inclusive, na educação básica, que é uma luta antiga, né, de que as discussões sobre a História da Bahia também sejam incorporadas na educação básica. E eu acho que, mais do que nunca, a especialização em História da Bahia da UFES é uma frente importante para pensar essas questões, né? Não só essa, mas tantas outras também relacionadas à historiografia baiana. Então, eu fico muito feliz em estar nesse momento presente aqui, dando início a esse evento, né? Feliz também por estar tendo a possibilidade, depois com a Adriana, de estar numa das mesas também, problematizando outras questões mais específicas da historiografia da educação, e agradeço ao convite e agradeço a parceria também, não só de Caio, mas de Adriana e de Amali, uma parceria também que é antiga, para a gente implementar essas ações. Então, eu agradeço e espero que
ao longo desses dias, a gente possa ter uma série de discussões importantes e enriquecedoras para todos nós. Muito obrigado. Eu agradeço ao colega José Augusto também pelas suas palavras, e aproveito para fazer referência a essa observação, essa lembrança que o professor José Augusto fez, de que ele também vai voltar a colaborar conosco nesse seminário, como numa sessão de debate que vai acontecer na próxima quinta-feira, dia 30 de abril, uma sessão dedicada a discutir, a fazer um balanço do campo da história da educação na Bahia, que vai ser coordenada pelo professor José Augusto, e vai ter também a presença da professora Antonieta Miguel, da Universidade do Estado da Bahia. Eu não quero me alongar, a gente tem uma conferência para assistir logo mais, mas eu queria ainda falar algumas palavras com relação ao curso de especialização em História da Bahia e a este seminário. Primeiro, dizer que a história do curso de especialização da Bahia é uma história antiga e que remonta à história dos ensinos superiores na UFES, né, no DCHF. São 25 anos que o DCHF vem se dedicando à formação pós-graduada de profissionais na área de história. O professor Arivaldo, inclusive, que gravou a conferência dele antecipadamente para a gente, lembra isso na conferência. Eu achei uma referência muito importante, né? O DCHF tem uma tradição de 25 anos de oferta de curso de formação em nível de pós-graduação, que começam com a especialização em teoria e metodologia da história, e de 2001 para cá, um curso que tem uma formação importantíssima, um papel importantíssimo na formação de professores para o ensino superior no estado da Bahia. Muitos professores que hoje dão aula em universidades no interior do estado, e até inclusive na capital, passaram por esse curso e hoje concluíram sua pós-graduação, seu mestrado, doutorado, estão aí orientando em programas, produzindo. E o curso de especialização em História da Bahia é um sucedâneo, de certa forma, dessa experiência anterior, e já tem quase 20 anos. É um curso que começa em 2001, já teve, acho que atualmente ele está na sua 7ª ou 8ª turma, e que vem também se dedicando a essa tarefa de formação pós-graduada no campo da história. Desde que o mestrado em História foi criado em 2007, o mestrado em História da UFES, e a gente teve também a criação de alguns outros cursos de pós-graduação stricto sensu na área de História na Bahia desde então. O curso de especialização em História da Bahia, ele perdeu um pouco esse papel primordial de formação de quadros para o ensino superior, e foi obrigado a se reinventar. E nas discussões que pautaram esse repensar do perfil institucional do curso de especialização em História da Bahia, uma das coisas que nós sempre discutíamos era a importância de fazer um curso que fosse orientado para professores da rede pública de educação básica, professores da área de História, que atuam com componentes curriculares da área de História e que têm necessidade de se atualizar do ponto de vista da historiografia, dos debates no campo da história, seja do ponto de vista dos debates historiográficos ou também das metodologias para abordagem desses temas no espaço da escola. E a gente tem se esforçado desde então de construir esse curso para esses alunos. Essa última reforma curricular, esse último curso que a gente tem, essa última matriz curricular que está implementada, ela já foi uma matriz construída pensando um pouco em atender a esse alunado. Entretanto, a verdade é que a gente ainda não conseguiu falar tão bem a essa comunidade como a gente gostaria. E desde o ano passado, esse colegiado que eu coordeno, e não coordeno ele sozinho, na verdade, coordeno ele, mas não trabalho nele sozinho, né? Tenho 5 outros colegas, e além de uma discente que me ajudam a construir cotidianamente esse colegiado, além da nossa secretária, claro, Selma. A gente vem adotando uma série de iniciativas no sentido de estreitar esse diálogo com o espaço da escola. E entre essas iniciativas estão
a última reforma curricular que foi feita no colegiado, que conduziu à implantação de um modelo de ensino semipresencial, uma iniciativa que foi construída pelo professor José Augusto, em parceria com a antiga coordenadora, a professora Maria Aparecida Prazeres Sanches, que é nossa vice-coordenadora hoje, também vai falar em uma das nossas mesas aqui. A criação de um site institucional para o curso, tratativas com representantes dos setores de educação, sobretudo da educação, da gestão educacional do município de Feira de Santana e do estado da Bahia, porque a gente realmente está empenhado em estreitar esse diálogo e tentar formatar esse curso cada vez mais para atender as demandas desse público. Esse seminário a ideia dele original tinha a ver justamente com esse propósito. A gente queria fazer um seminário para tentar levar essa comunidade para a UFES, ver se a gente tinha demanda, se a gente tinha uma resposta positiva dessa comunidade a um evento presencial, mas quis o caos, né? Quis a ordem da história de que esse seminário não pudesse acontecer presencialmente por conta dessa situação da pandemia que se instalou entre nós, levando à adoção de uma série de medidas de isolamento social, suspensão das atividades letivas nas escolas e universidades. E se, a princípio, o nosso ânimo de realizar esse seminário arrefeceu, com algum tempo também, com as atividades suspensas, a gente viu nele, nesse momento, o momento de conseguir fazer uma coisa de ainda maior alcance, de falar para um público ainda mais amplo, que talvez não tivesse condições de se deslocar fisicamente até a universidade naqueles dias que a gente eventualmente selecionasse para esse seminário, e uma iniciativa, ademais, que estava totalmente alinhada com esse novo perfil semipresencial que a especialização assumiu a partir da turma atual. Então, a gente encampou essa aventura de fazer esse seminário de forma online. Não havia... nenhum de nós tinha experiência prévia com esse formato, a gente teve que pesquisar muito para poder viabilizar esse seminário. Eu descobri, felizmente, a existência de um monte de ferramentas legais que estão disponíveis para esse tipo de atividade, entre elas essa plataforma que a gente está usando, que está acolhendo a gente, inclusive, gratuitamente, acolhendo o nosso seminário gratuitamente. Mas a gente precisou também fazer alguns ajustes no seminário, né? O primeiro deles é que, para a gente manter o modelo seminário, era muito importante que a gente tivesse participação. E é por isso que as atividades são ao vivo, com a participação dos ouvintes no chat. Se a gente passasse para um modelo de transmissão não presencial das atividades, a gente não teria essa interação acadêmica, que é o grande princípio de um seminário. Então, todos vocês que estão nos ouvindo estão convidados aí a participar, a fazer perguntas. Eu tenho visto que tem um monte de interação acontecendo lá no chat. Não estou podendo me dedicar a ele ainda, porque estou falando aqui, mas estou vendo que já tem um monte de gente falando lá no chat. A gente vai, na medida das possibilidades, respondendo e esclarecendo todas as dúvidas que surjam. Então, esse é o primeiro aspecto, né? O seminário ele acontece ao vivo para poder garantir esse debate. Mas depois, a gente teve um número incrível de inscritos, o seminário teve uma recepção incrível, de modo, a gente tem quase 1.000 pessoas inscritas no seminário, 800 delas estão tendo acesso a essa transmissão online, e as outras eu não pude permitir por medo de falhas na transmissão, mas tão logo a gente constate que é seguro transmitir isso online abertamente para todo mundo, a gente vai fazer. O nosso interesse maior é disponibilizar isso amplamente, a gente quer que esse conteúdo circule, ainda mais num momento como esse, que é um momento de retração das nossas atividades sociais, das nossas atividades escolares. E, como eu dizia no e-mail que enviei para os colegas, eu queria que esse seminário fosse uma forma de nos permitir driblar o tédio e a angústia desses dias, né? Então, a ideia é que a gente pudesse estar reunido intelectualmente, trocando ideia, construindo conhecimento. Então, por isso também essas ferramentas de interação todas nos pareciam tão importantes. O segundo detalhe é que, além das atividades online, que não acontecerão em caráter contínuo, como normalmente é num seminário acadêmico, com atividades 3 dias consecutivos, 2 dias consecutivos, para não ficar uma experiência tão exaustiva, porque a gente sabe que a experiência de trabalho remoto,
e de assistência também de qualquer coisa remota. É uma experiência diferenciada. A gente propôs, então, por espaçar as atividades que vão acontecer semanalmente, sempre às quintas-feiras, às 4 da tarde, às 18 horas e às 19 horas. Inclusive, até hoje, no dia 30 de abril, no dia 6, no dia 13, e a gente tem uma proposta aí de fazer mais uma data ainda no dia 20 de maio, porque os colegas estão propondo novas atividades e a gente está disposto a estender o seminário na medida em que haja mobilização da comunidade e disponibilidade dos colegas de construí-lo conosco. Então, a segunda informação que eu queria dar é essa do caráter esparçado das atividades, e a terceira é que a gente pensou também em ter um repositório online de informações que pudessem ser acessadas pelos inscritos. Então, se vocês olharem lá, dentro da página de inscrição de vocês, tem um diretório, que é um diretório onde a gente está disponibilizando suporte bibliográfico, material didático, o link das conferências vai ficar disponível lá também para quem quiser assistir depois. Então, esse material está disponível e a ideia é municiar um pouco vocês todos com esses recursos de uma maneira um pouco mais facilitada, naturalmente apenas coisas que são de acesso livre, né, que são de acesso aberto, mas na medida dessas possibilidades a gente tem tentado criar ali um diretório de conteúdos de interesse. E a gente vai alimentando ele progressivamente, mas vocês já podem consultar na aba de inscrito, abaixo na parte inferior tem uma barra laranja, onde tem conteúdo exclusivo, e lá a gente está disponibilizando aos poucos os conteúdos desse diretório. A ideia é justamente pensar essa atividade também como uma atividade que possa dar suporte aos professores da rede, que estão tentando pensar atividades também com seus alunos, professores da educação privada, pessoas que estão querendo aproveitar esse momento para se instruir, se capacitar, ler um pouco mais. A ideia é disponibilizar esse conteúdo para vocês. Aproveito, inclusive, para dizer que fiquei muito feliz de ter visto lá na nossa lista de inscritos uma meia dúzia de estudantes de ensino médio. Fiquei encantado com essa notícia. Sejam bem-vindos se vocês estiverem nos assistindo agora. E espero também que vocês façam um bom proveito desse espaço formativo aqui que a gente está construindo juntos. Então, eu já vou encerrando, na verdade, agradecendo a presença da professora Amali Mussi, vice-reitora da UFES, da professora Adriana Dantas, diretora do DCHF, do professor José Augusto, coordenador do UAB-UFES, convidando vocês a tomarem parte em nossas atividades. Vamos viabilizar, na medida do que for possível, essa presença. Vocês são bem-vindos, agradeço muito a presença de vocês e informo a audiência que a gente vai encerrar momentaneamente essa sessão para, na sequência, transmitir a conferência do professor Arivaldo Fagundes, que vai começar imediatamente. É só o tempo de eu desligar aqui e botar a conferência no ar para vocês assistirem. E, na sequência da conferência, eu vou entrar ao vivo novamente com o professor Arivaldo, sempre aí nesse espaço que vocês estão vendo na tela de vocês, para perguntas e comentários sobre a conferência brilhante que Arivaldo preparou para a gente, com toda a disposição intelectual e generosidade que lhe é própria. Lembrando também a todos que a gente vai ter, na sequência da palestra de Arivaldo, da conferência, uma sessão de lançamento de livros, que foi uma outra sessão que a gente pensou também para compartilhar conhecimento, chamar os colegas para falar sobre a produção recente deles. A gente já tem 4 livros para lançar hoje, fiquei super contente com isso. A gente vai ver esses lançamentos, e no final no início da noite, às 19 horas, a gente tem a sessão de debate número 1, que é sobre o tema História da Saúde e das Epidemias na Bahia, que vai contar com a presença do professor Brian Kibuka, professor do DCHF, nosso colega e membro também desse colegiado, e do professor Ricardo dos Santos Batista, professor da UNEB, especialista no campo de História da Saúde, que vai falar um pouco para a gente sobre esse tema tão atual, e da História da Saúde e das Epidemias, esse tema tão atual e que tem sido tão determinante para esse momento presente que nós estamos vivendo. Então, muito obrigado a todos, e foi um prazer dividir essa mesa com vocês. Meus agradecimentos. Joia. Idem.
E O evento. um abraço, pessoal. Um abraço. Certo, gente. Tchau, tchau. Aproveitem cada segundo. Beijo. Um abraço. Muito obrigado, gente. Um abraço a todos. Tchau.